Olá, tudo bem? Tamar aqui. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante e que traz excelentes resultados no seu relacionamento com Deus, o jejum. Mas o meu foco será responder algumas perguntas a esse respeito. Qual é a sua dúvida? O que é jejum? Quem jejua pode beber água? O jejum precisa ser só de alimentos ou posso jejuar deixando de fazer alguma coisa que eu goste? Por quanto tempo tem que ser o jejum? O jejum precisa ter um propósito ou não? E outras perguntas. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Basta clicar aqui no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo. Clique no sininho e escolha a opção todas, para você ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem de Deus para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para que o YouTube saiba que esta mensagem é de Deus, que é importante para as pessoas e assim Ele envia para mais gente. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! O que é o jejum? Jejum é você não se alimentar durante um período de tempo. O que leva alguém a jejuar? Por que alguém faria isso? Por algumas razões. Uma pessoa pode escolher fazer greve de fome política, visando mover o coração em seu favor. Coração de alguém, das pessoas, ou em prol da sua causa. Uma pessoa pode jejuar por recomendações médicas, como por exemplo, na preparação para um exame médico, ou pode jejuar por causa de alguma dieta que esteja fazendo. E as pessoas podem e devem jejuar para melhorar o seu relacionamento com Deus, para fortalecer a sua fé, para dedicar-se um tempo e consagrar a sua vida ao Senhor Deus Jeová. Qual a diferença entre o jejum bíblico e os demais? A diferença então entre a greve de fome ou a dieta ou a recomendação médica e o jejum bíblico é o propósito. Mas não somente o propósito. A diferença também está no comportamento enquanto se jejua. O jejum voltado para Deus não é apenas ficar sem comer, mas enquanto fica sem comer, volta-se com mais intensidade para o Senhor Deus Jeová, Criador de todas as coisas. Enquanto não come, ora, consagra, medita, lê a Bíblia, ouve a palavra de Deus, reflete, louva, canta, mantém a mente e o coração em Deus e nas coisas espirituais do céu. Qual o resultado do jejum voltado para Deus? O jejum melhora o nosso relacionamento com Deus, fortalece a nossa vida espiritual, nos reveste ainda mais da graça de Deus para que possamos lutar as batalhas espirituais. Deus tem coisas grandes reservadas para a sua vida e o jejum tem o poder de mover o coração de Deus em seu favor. A oração, juntamente com o jejum, torna-se uma arma poderosa para a destruição das fortalezas do inimigo. Quem pode ou deve jejuar? Todos. O jejum não é para quem é fanático, não é para quem é religioso, não é só para os pastores e líderes espirituais. Em Mateus capítulo 4, versículo 2, diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, sendo o Filho de Deus. Após ensinar para todos a oração do Pai Nosso, ele disse em Mateus capítulo 6, versículos 16 e 17: E quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ele não disse, e se jejuardes. Ele disse, quando jejuardes. O jejum na vida do cristão não é uma hipótese, deve ser um hábito. O jejum deixa Deus mais bondoso, mais misericordioso? Absolutamente não. Deus nos ouve e nos responde quando oramos, e quando jejuamos, o Senhor se alegra e nos abençoa. Mas não significa que o jejum muda a natureza de Deus. Deus já é bom o tempo todo Ele é bom. O jejum muda quem jejua? Sim, quem jejua se aproxima mais de Deus, se envolve mais com Deus, se dedica mais a Deus
está seguindo a recomendação de Deus. Por quais propósitos posso ou devo jejuar? Você pode jejuar em favor de alguém, pela salvação de uma alma, pela sua cura ou a cura de alguém, pela sua libertação ou a libertação de alguém, para Deus abrir uma porta de trabalho para você ou para outra pessoa, por uma causa na justiça, por gratidão a Deus, para se consagrar mais, ou qualquer outro propósito pelo qual você também pode orar. Por tudo aquilo que você pode orar, você pode também jejuar. E eu estou deixando isso claro, porque você não pode e não deve orar por tudo, de forma que também não pode e não deve jejuar por tudo. Por exemplo, posso orar e jejuar para Deus destruir a vida de alguém? É claro que não. Eu vou orar para Deus te pegar na esquina. Eu vou jejuar e Deus vai te passar na moenda. Eu vou orar e jejuar para Deus derrubar alguém para eu ficar no lugar dele. Eu vou orar e Deus vai te castigar? É óbvio que não. Mas por tudo aquilo que você pode orar, você pode também jejuar. Jejue para estar mais forte na vida espiritual, antes de tomar uma decisão importante, para estar mais capacitado por Deus. Eu não posso ficar sem comer por problemas de saúde. Como eu faço para jejuar? Você pode diminuir a quantidade que você come. Pode escolher não se alimentar por um período daquilo que você gosta muito. Ou pode se abster por um tempo de algo que quase não consegue ficar sem, mesmo que não seja alimento. Você está separando o seu tempo, a sua mente, o seu coração, o seu corpo, alma e espírito para as coisas de Deus. O que é que você gosta muito e não consegue ficar sem? Coloque no seu coração o propósito de se privar disso por um tempo. Mas não é ficar sem por ficar, é ficar sem com o propósito de se aproximar mais de Deus. Como foi o jejum de Daniel e seus amigos? Por quanto tempo eles jejuaram? Tem gente que faz jejum parcial de 21 dias, ficando sem carne, sem pão e sem doce. Você pode fazer esse tipo de jejum, se assim o desejar. Mas permita-me te mostrar alguns exemplos do jejum de Daniel. No capítulo 1 de Daniel, a Bíblia diz que ele e seus amigos colocaram no coração o desejo de não se contaminarem nem com a comida, nem com o vinho servido pelo rei. O chefe dos eunucos, preocupado, disse para Daniel: se eu trouxer para vocês outro tipo de comida, vocês ficarão menos saudáveis, com a aparência pior, e o rei vai cobrar de mim depois. Se eu fizer isso, estarei arriscando a minha cabeça. Então Daniel pediu: faz o seguinte, faça um teste dando para nós só legumes e água por 10 dias, e aí avalia a nossa aparência. Fizeram o teste e após 10 dias eles estavam com os semblantes melhores e mais robustos do que os demais que comiam e bebiam da porção do rei. Não foi nessa ocasião que ele jejuou 21 dias. Como eles passaram no teste, eles ficaram sem comer da porção do rei e sem beber do vinho do rei por 3 anos. Conforme diz a Bíblia, em Daniel capítulo 1, versículos 5, 16 e 18. Isso aconteceu quando Daniel era jovem e Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Está no capítulo 1, versículo 1. A Bíblia também relata o jejum que ele fez quando Dário era o rei dos caldeus. Está no capítulo 9, versículos 1 a 3. Ele buscou a Deus com oração, jejum, pano de saco e cinza em humilhação ao Senhor. E no capítulo 10, versículos 1 a 3, quando Ciro era o rei da Pérsia, diz Daniel: naqueles dias eu estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas, 21 dias. Se você quiser fazer esse jejum de Daniel, se abstenha daquilo que você gosta por 21 dias. A oração e o jejum de 21 dias de Daniel moveram o coração de Deus e Miguel pelejou pela sua causa. Posso beber água quando estou jejuando? Depende do tipo de jejum que você queira fazer. Se você quiser jejuar parcialmente e beber água, você pode. Mas se você optar por fazer um jejum total para se entregar mais ainda de corpo e alma para o Senhor,
Pode também. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e não fala se ele bebeu água neste período, mas muito provavelmente sim. Ele estava jejuando como homem e não como Deus. E como homem, um ser humano normal, se ficar sem beber água de 3 a 5 dias, pode morrer. Ainda mais em um local como um deserto, onde Jesus estava. Além disso, a Bíblia diz que depois do jejum, Jesus teve fome, não diz que ele teve sede. Moisés fez um jejum total de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber água, diz a Bíblia em Êxodo 34 e 28. Mas esse jejum foi sobrenatural. Ele estava com Deus face a face no Monte Sinai. Esther jejuou juntamente com suas criadas, com Mardoqueu e os judeus do reinado de Assuero. Esse jejum foi de 3 dias sem comer e sem beber. Após se encontrar com Cristo, Saulo ficou 3 dias sem comer nem beber. Então, se o seu jejum é de 24 horas, por exemplo, você pode optar pelo jejum total, sem comida sólida nem líquidos, ou pode optar pelo jejum parcial, bebendo água. Por quanto tempo devo jejuar? Jesus, Moisés e Elias jejuaram por 40 dias. Moisés, conforme já falamos, de maneira sobrenatural. Elias também foi de maneira sobrenatural. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 a 8, diz a Bíblia que ele estava dormindo, foi acordado por um anjo, que ele disse, levanta-te e come. Ele olhou e viu sobre as brasas um pão cozido e viu uma botija de água que certamente o anjo lhe havia preparado. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Novamente o anjo lhe acordou, ele disse, levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Ele levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E Jesus, conforme eu disse, jejuou o jejum natural e muito provavelmente bebeu água. Paulo jejuou por 3 dias. Quando um levita foi ultrajado, violentaram e mataram a sua concubina, a sua mulher, os israelitas jejuaram 1 dia até a tarde. Em Mispa, quando exortados por Samuel para arrependerem-se, jejuaram por 1 dia. Quando Saul foi morto, houve um jejum de 7 dias. Enquanto Daniel estava na cova dos leões, o rei Dário passou a noite em jejum. Não dormindo, evidentemente, o que seria fácil. Não vá você querer jejuar só à noite e passar a noite dormindo. A Bíblia diz que fugiu de Dário o sono. Ele passou a noite em claro e jejuando. Você determina o tempo em que vai jejuar. Você pode optar por meio período, da meia-noite ao meio-dia, ou 24 horas, ou 3 dias. Você determina o tempo. Eu já jejuei muitas vezes por 24 horas, sem comida e sem água. E Deus respondeu a nossa oração e o nosso jejum. Mas você pode jejuar bebendo água, ou jejuar por apenas 12 horas. Mas não deixe de jejuar. Jejum garante 100% que Deus vai me responder? De forma alguma. Jejuar não é barganhar com Deus. Eu ofereço o meu jejum e Deus em troca tem que me abençoar. Não. O jejum é uma atitude voluntária do coração, da pessoa se humilhar diante de Deus, reconhecendo a sua necessidade. Ela muda o seu coração perante o Senhor e Deus sim se compadece de quem tem uma atitude assim e Ele com certeza, 100% de garantia, abençoa quem faz assim. Mas abençoar não significa dar o que você quer quando você quer. Deus não dará nada para você que não seja bom. O nosso coração nos engana, mas maior é Deus do que o nosso coração. Ele sabe todas as coisas, tem se agradado das suas orações, do seu jejum, e no tempo certo, determinado por Ele, a tua vitória chegará. Deus tem ouvido a sua oração desde o primeiro momento. Tem coisas que só o jejum resolve? Sim. Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 21, que aquela casta, aquela espécie, aquela classe, aquela raça, aquele tipo de demônios que estava sobre o jovem lunático só saía com jejum e oração. Tem coisas que só a oração não resolve. É preciso oração mais jejum. Eu espero ter esclarecido as principais dúvidas para você, mas se ficou alguma,
pode me enviar sem problema a sua dúvida e nós vamos te responder. Se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe este vídeo com todos os teus contatos. Muita gente que você nem imagina tem dúvidas sobre esse assunto. Deus te recompensará. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.